E vamos, claro, trazer a atualização para você também do cenário lá fora, olhar para o dia a dia da guerra. O presidente americano Donald Trump convocou outros países a enviarem navios de guerra para patrulhar e garantir o funcionamento do Estreito de Hormuz. A rota, que é uma das mais importantes do mundo para o comércio de petróleo, está fechada desde o início do conflito com o Irã há 2 semanas. Também neste sábado, o exército americano deu detalhes dos ataques feitos contra a ilha Karg, que é responsável por 90% das exportações de petróleo do Irã. Quem vai trazer todos os detalhes é a Mariana Jangiacomo. O exército dos Estados Unidos afirmou que atingiu 90 alvos militares na ilha Karg. O ataque destruiu depósitos de minas, bunkers para armazenamento de mísseis e várias outras instalações militares. A ação não atingiu a infraestrutura ligada ao petróleo, mas o presidente americano, Donald Trump, afirmou que pode fazer isso se o Irã não se comprometer a liberar o Estreito de Hormuz. Atacar a infraestrutura de petróleo da ilha poderia piorar ainda mais a crise dos combustíveis. E o Irã não dá sinais de que deve liberar a passagem, apesar da pressão dos Estados Unidos. Trump fez um apelo para que outros países mandem navios de guerra para a região. A estratégia seria manter o Estreito de Hormuz aberto para que petroleiros possam passar. A rota marítima segue fechada desde o início da guerra. Porém, neste sábado, 2 petroleiros carregados com GLP, gás liquefeito de petróleo, atravessaram o estreito e foram em direção à Índia. A informação foi confirmada à CNN por um funcionário do governo indiano. Nos Estados Unidos, o preço da gasolina subiu 23% desde o começo da guerra, em 28 de fevereiro, segundo a Associação Automobilística Americana. Para tentar frear o aumento dos preços, os Estados Unidos retiraram sanções contra o petróleo russo, permitindo a compra sob algumas condições. É uma medida que pode oferecer alívio temporário, mas está longe de resolver a situação. O custo político da guerra para Donald Trump aumenta a cada dia em que o conflito continua, sem dar sinais de alívio. A embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, capital do Iraque, foi atingida por 2 drones. Vídeos mostram o fogo e grandes colunas de fumaça em um dos prédios no complexo da embaixada. Nos Emirados Árabes Unidos, um centro de abastecimento de navios e terminal de exportação de petróleo bruto foi atacado com um drone. As autoridades ainda não confirmaram a autoria da ação, mas o Irã tem lançado bombardeios contra países vizinhos do Golfo Pérsico em resposta aos Estados Unidos e Israel. Algumas operações de carregamento de petróleo foram suspensas após a ofensiva. Em outro ponto da guerra, no norte de Israel, casas e veículos foram danificados depois que o Irã e o Hezbollah lançaram novos ataques com mísseis e foguetes contra o lado israelense da fronteira. Já o Líbano foi alvo de novos bombardeios de Israel. Apartamentos, carros e prédios foram danificados na região sul do país. Mais de 700 pessoas já morreram no Líbano por causa de ataques israelenses. Israel lançou uma ofensiva contra o Hezbollah depois de o grupo iniciar ataques para vingar o assassinato do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei.